Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spooky House Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise. Ah, tio Spook, você anda cansado? Cansado não anda, cansado dorme, né? Eu ando cansado, sim. Eu tô terminando as pós-graduações e eu vou mostrar para vocês depois os certificados. Vai chegar a quase 60 pós-graduações que eu fiz. E aí a gente vai bater um papo, vou fazer um vídeo específico só sobre as pós-graduações. Hoje eu tive duas provas de psicanálise clínica e psicologia forense. E é regaço, não é fácil não, mas ok. Tá? Passei, claro, tirei 10 e 10, mas é complicado, não é fácil. E mesmo assim eu parei para gravar vídeo. Eu estou terminando a minha segunda especialização em psicanálise esse mês já termina, tá? Então, assim, Nossa, eu vou ficar chato, mais chato do que eu já sou. Mas é legal porque me abre muito leque de conhecimento para poder ajudá-los. E acho que é a primeira etapa do vídeo eu mostrei isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a análise da casa da nossa queridíssima Virgínia, que é uma pessoa que o Brasil conhece, que está o mundo também, e que galgou degraus financeiros admiráveis por muitas pessoas, tá? Questionado por uns e outros ali, né? Falaram, caramba, esta menina atingiu o ápice, chegou até a lua. Eu realmente fico feliz por ela. Eu acho que quando a gente realiza sonhos desse tipo, principalmente carregando uma família grande, é uma concretização de muitos sonhos, né? Então vamos lá, pique ruxa aqui levantando o Rook. Tá, ursos e mais ursos, a brinquedoteca que nós falamos na primeira parte do vídeo. Porra, tem um carro do Batman. Mas ela tem um carro do Batman, mas se ela tem o quê? Não sei se ela tem filhos homens, ela tem filhas, né? Olha que carrinho sapeca. Rapaz, se eu fosse criança, eu ia gostar de ser filho da Virgínia só pra poder ter esses brinquedos malucos. Na minha época não tinha essas coisas não, viu? Bom, se bem que tinha comandos em ação. Nada supera G.I. Joe. Nada, os bonecos do G.I. Joe eram sensacionais. Até hoje deve ser uma fortuna de G.I. Joe. Ok, pique ruxas. Olha a diversão. Vamos lá, eu quero ver mais partes da casa. Olha o dodói no joelho. Eita, boa fase de criança essa, né? Vivia com dodói no joelho. É bem legal. E eu não só vivia com dodói no joelho, mas na cabeça também, no cotovelo, no braço. Nossa, mas eu aprontava muito quando criança. Quartinho de criança! Ai, que maravilha! Volta lá. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Pum! Temos uma visita interessante. Muito bem. Vamos deixar ela assim, bonitinha, linda e maravilhosa, como a mamãe assim a quer. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque também afeta a casa de vocês. Não é porque a Virgínia tem dinheiro que ela difere de vocês, tá? As casas, elas não têm esse preconceito. As energias trafegam tanto na casa dela quanto numa casinha de sapê. Não faz diferença, tá? A questão é se a energia vai ficar ou não. O que atrai essas energias e o que faz com que elas permaneçam, tá? Então, assim, aqui passa espírito. É óbvio. Eles param para olhar, olha e falam, vou embora daqui. Por quê? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Não entra pessoas estranhas na minha casa, não tem nada que possa consumir e a minha geladeira só tem comida chata e geralmente vegana. Então, porque eu sou alérgico à carne. Então, para eles não tem graça nenhuma. Então, eles vão para baixo ou para cima, tá? Para cima não é para o céu, para cima é para o vizinho de cima, tá? Aqui a gente tem um problema. E eu quero que vocês se atentem a isso, porque provavelmente tem na casa de vocês. Cadê o padre lá? O padre dela que não foi nesse quarto? Ou foi, né? Aqui nesse lado direito, tá? Então, ela dormindo aqui, essa picruxa dormindo aqui nesse quarto,
ou qualquer indivíduo, presta atenção, qualquer indivíduo que dormir nesse cômodo vai ter uma percepção muito legal. E talvez a Virgínia possa fazer esse teste junto com o Zé, junto com outras pessoas que são mais sensitivas. Então eu convido a Virgínia para fazer esse teste. Deitando nessa cama, ela vai ter a percepção de que algo passa ao redor da cama e que pode causar mal-estar, como tonturas, leves dores de cabeça e, quando se aproxima, causa problemas respiratórios. A qualquer pessoa que dorma aí. Essa questão do ser que se movimenta parece uma névoa. Geralmente esses seres que plasmam como uma névoa, eles têm uma características de inveja. E eu estou usando o pressuposto do budismo tibetano. Eu não sou espírita. O que vem de espíritas falar besteira a meu respeito, dizendo, o que ele está falando não está na doutrina. Caralho, eu sou budista. E eu sei os ensinamentos de 6.000 anos atrás. Eu tenho livros específicos com ensinamentos desses seres, desenhados, alguns, outros não, dentro de um viés budista, e que vem do hinduísmo, que é a religião mais antiga do mundo hoje. É o hinduísmo, não é o cristianismo, não é o espiritismo. De novo, as pessoas acham que no passado Jesus usava um tablet, tá? Então vamos lá. O que nós temos é uma névoa que circula em volta dessa cama, e essa névoa, ela traz, então, um ser completamente sem forma. Dentro do conhecimento budista, seres sem forma são seres ligados à inveja, são seres que se projetam baseado naquilo que eles observam. Então veja, o budismo ele trabalha muito legal, e é maravilhoso isso, e um dos estudos mais complexos já visto, que é a roda da vida, né? Então a gente tem a roda da vida, onde tem todos então os reinos que eles colocam, que são simplesmente aonde nós transitamos. Então existe os reinos dos animais, existe o reino humano, existe o reino dos seres infernais, que é onde nós transitamos quando morremos. E existe os seres dos virtuosos, que eu vou separar dessa maneira aqui, são então aqueles que carregam a propositura, então, da beleza, mas que advém, então, da sua vaidade, da inveja. São dois reinos complicados dentro dos que nós chamamos de virtuosos, que trafegam, então, desse princípio, né? Que tem, então, a vaidade e a inveja. O que é vaidade? A vaidade é o cara que vai para a academia, que passa creminho no corpo, que faz clareamento e que, né, cuida da saúde, né, vai no barbeiro, cabeleireiro, faz não sei o que, faz a barba, né, tá preocupado com toda a sua pomposidade. Isso são os vaidosos. Agora tem o reino dos invejosos, aqueles que olham e falam, pô, queria ter esse corpo, e que briga a vida toda para ter aquele corpo. Aquele cara que sonha em ter uma casa grande e não consegue, sonha ter um carro, não consegue. Eles vão buscando, mas com o viés de não conquistar porque gostaria realmente de dar um acolhimento à sua família, mas com o viés de se mostrar. Então você vê hoje muitas pessoas que utilizaram-se de pressupostos, por exemplo, de tráfico de drogas para conseguir então almejar uma mansão gigante, uma Ferrari na garagem. E que até a Ferrari fica desesperada falando, puta, um traficante de drogas compra uma Ferrari. Sabe, quer dizer, utiliza-se de meios horríveis para poder ter, então, certas coisas. Esses invejosos, quando morrem, eles plasmam exatamente como essa névoa, sem a forma. E eles passam a agir sobre alguns lugares, no caso da Virgínia, nesse quarto. Esse ser pode ter sido atraído? Pode. Esse ser pode ser projetado? Pode. Quem faria essa projeção para com os filhos da Virgínia? Pessoas que têm inveja dos filhos da Virgínia. Podem ser pessoas ligadas à família? Pode. Podem ser funcionários ligados à Virgínia? Pode. E que passam então a projetar esses seres para dentro da casa deles.
E esse ser fica em volta. E o que acontece com essa linda criança que está aqui então brincando, toda feliz nessa caminha, toda linda? Ela passa a ter a influência desse ser, junta todo o seu sistema respiratório, a sua pele. E ela começa a ter doenças junto ao aparelho respiratório que muitos médicos não conseguem tratar. E aí entra a medicina oriental, que começa a ver o ser humano como um ser biopsicossocial, pois a religião influencia muito na compreensão daquilo que acontece sobre o indivíduo, seja ele religioso ou não. Então eu passo a tratar a pessoa, essa menininha, não somente sobre o aspecto da enfermidade localizada sobre seu corpo, mas sobre todo um conceito que envolve o seu emocional, seu mental e a sua estrutura de crença. E a partir do momento que eu começo a trafegar sobre o sistema de crença e começo a ver as possibilidades que estão atrás espiritualmente falando, eu detecto essa presença. E aí eu vou ver realmente que, tirando o problema físico, emocional, mental, existem outras situações que acometem a enfermidade. E aí sejam bem-vindos à medicina oriental, que não trafega da maneira como deveria aqui, pois a indústria farmacêutica, ela cerceia demais as possibilidades de cura, pois muitos médicos se tornaram céticos e preconceituosos ao longo de muito tempo, e existe até aula de religião dentro de certas universidades de medicina para fazer com que as pessoas entendam exatamente a importância do elemento da crença junto ao indivíduo. Pegaram? Esse vídeo está ficando uma aula realmente. Nossa, eu deveria ser um professor de faculdade de medicina, ensinar isso a médicos. As criancinhas, fase maravilhosa da vida, que saudade. Na minha época não tinha internet, era a coisa mais legal do mundo. Meu, que demais, né? Ah, temos o bicho-papão no closet. Isso aqui também é outro bicho-papão bem legal, tá? Crianças têm bicho-papão? Tem! O bicho-papão faz parte de um folclore americano, né? Que trafega, então, dentro do closet das crianças. Ou dos adultos depois, quando eles cresceram. Tem um filme do bicho-papão que o Spielberg fez, e é um filme maravilhoso para a gente poder entender o que realmente pode criar os medos. Quando esse mito, ele sai de uma história infantil e passa realmente a trafegar junto aos distúrbios emocionais e mentais vistos sobre os adultos. É um filme legal, mas aqueles que não gostam de filmes de terror não assistam. Mas o bicho-papão, ele se torna um folclore americano, é um arquétipo criado junto ao imaginário infantil, mas que, quando a gente joga e projeta o bicho-papão junto ao mundo espiritual, ele cria uma forma de pensamento. O que acontece quando os seres do mundo espiritual que não têm forma, eles utilizam então a forma de pensamento de uma criança, projetada pela criança, e ao qual ele olha e fala, ele tem medo do bicho-papão, eu vou me plasmar como bicho-papão. Pode acontecer? Pode. E quando acontece desses seres então começarem a plasmar como os bichos-papões dos filmes de terror, a criança começa a descrevê-lo, dizendo, papai, tem um bicho-papão no meu quarto. Mas ele não existe como uma figura novamente. Ele é um arquétipo criado por meio de uma estrutura em que o ser se molda de acordo com o medo da criança. Existe um bicho-papão nesse quarto? Existe. Esse tipo de ser, ele é diferente do outro ser observado, que carrega, então, a sua estrutura como uma névoa. Aqui não. Aqui a gente já tem um ser mais claro e que carrega exatamente a mesma estrutura clássica do bicho-papão visto pelo Spielberg, que seria, então, um ser magro, alto e com uma estrutura mais de animal. Esse tipo de ser, ele se esconde, geralmente, ou embaixo da cama, se é que existe a possibilidade de, ou ele pode trafegar pelos armários. O que é trafegar pelos armários? Lembrando que os espíritos, eles atravessam a parede. Então ele pode se esconder dentro do armário ou permanecer observando no teto.
E o que pode acontecer então numa estrutura como essa? Muitos barulhos, muitos estalos na sua estrutura, principalmente à noite, e queimas de lâmpadas constantes junto com manchas no teto ou descascar constante do teto. Presta atenção na casa de vocês, nos quartos de criança. Cantos que começam a descascar com frequência, aparecendo manchas, são indícios de que existe alguma coisa acontecendo. Algumas pessoas conseguem perceber por meio de cheiros estranhos ou um quarto mais escuro, mais denso. Quando eu analisei a casa onde continha então as crianças com o quarto com esses brinquedos, existiam as estruturas de cheiros estranhos e o quarto mais denso. Então as pessoas, por exemplo, o papai e a mamãe que adentram nesses ambientes podem sentir muita dor de cabeça, podem sentir pressão na cabeça, nos olhos. Algumas pessoas podem tomar o tranco no peito. Então, geralmente babás ou funcionários do lar que adentram esses ambientes para colocar roupa ou arrumar podem relatar exatamente essa palpitação no peito como se ela não fosse muito querida dentro daquele lugar. Né? E aí é legal ter uma moça que é mexicana, uma Rosalita porto-riquenha, que ela, ai, por Deus, Senhor, tem alguma coisa aqui? Eu adoro aqueles filmes que tem aquelas porto-riquenhas que fica desesperada, Senhor, por Deus. É maravilhoso. Eu adoro aquelas senhoras que cuidam da casa, né, as mexicanas que ficam, ah, Maria, ai, por Deus, Senhor, tem algo aqui. Eu acho maravilhoso. Ai, Maria Flor, que linda. Tá? Mais um quarto? Mais um quarto. Aqui já é o quarto do papai e da mamãe? Não, o quarto, acho que da mãe da Virgínia. Pode ser o quarto da mãe da Virgínia. Ah, mãe da Virgínia. Eu acho que é o quarto da mãe da Virgínia, tá? Então vamos olhar realmente o cachorro pelo rabo. Por quê? Porque eu não sei quem dorme aí. Tá? É isso que eu faço as análises de casa das pessoas. A gente olha o cachorro pelo rabo, no bom sentido, claro, né? Então a pessoa manda a análise da casa, né? Fala, tio Spook, tá aqui o dinheiro, analisa a minha casa. Com certeza. Vai um churros? Churros, claro, dona Florinda, mais um churros, muito obrigado. E aí o que acontece? A pessoa contrata a análise de casa, que aí eu não sei o que tem na casa da pessoa, não sei quem dorme em cada quarto, pois não tem diálogo. A pessoa só paga e manda o vídeo. É essa a ideia, tá? O que acontece aqui? Nós temos uma estrutura muito legal e que acontece na casa de muitas pessoas. Rapaz, eu estou com um cabelão. A primeira coisa que a gente observa é que o canto todo direito da cama, tá? Que é toda essa parede, é como se tivesse um enorme paredão mesmo denso de energia. Esse enorme paredão denso de energia, ele reflete o sistema nervoso, muitos conflitos de sistema nervoso, muita complicação mental, tá? O que acontece? Às vezes, quando deitamos, nós projetamos muitas situações de conflitos emocionais e conflitos mentais, que advém, então, de certas características do nosso dia, nossos problemas, nossa agitação mental, sempre correndo atrás, sempre fazendo, sempre criando, sempre não sei o quê. A nossa mente, ela não para. Quem dorme é o corpo, porque a nossa mente continua trabalhando depois mesmo deitado. Caso vocês não saibam, a sua mente não descansa. Ela fica como se fosse num stand-by, mas ela continua trabalhando. Ela consome um número menor de energia, porque é o seu corpo que está cansado. Entende? Então, se o seu corpo não está cansado, você não consegue dormir. O seu corpo ainda está ali desperto. A sua mente não consegue relaxar. Então, o sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central, o periférico. Nesse caso, o sistema nervoso central, ele começa a lhe causar problemas, pensamentos constantes. Então, todo o sistema nervoso começa a entrar em conflito. Então, toda essa energia densa desse canto reflete todos os problemas relacionados ao sistema nervoso, mas também que afetam o olho. Então, você pode ter problemas de vista, problemas principalmente se tiver genética envolvida, pode ter glaucoma, pode ter problemas de vista sério, um pouco de vista turva. Isso também é visto de acordo com hipertensão.
Hipertensão causada então pelo sistema renal, que ativa então a sua coluna, causando todo esse problema do fluxo sobrecarregando o seu cérebro, levando então a, por exemplo, se você consome muito cafeína, se você está em estresse constante, isso pode levar a visão turva, a problemas sérios de dores de cabeça, cefaleia constantes. Então todo o sistema nervoso junto com os olhos acabam ficando afetado, tá? Com isso, nuca, problemas de nuca, ombros, hormônio, então os sistemas hormonais como tireoide, paratireoide começam a gerar complicações. Descendo então, meio de costas, então essa região do estômago mais projetada nas costas, o que leva a dores sérias e uma abertura sobre o pulmão e o coração. Universitário soprando aqui agora. Pulmão, estômago e o coração. A abertura junto ao estômago é a primeira coisa que acontece. Quando surge então a abertura do estômago, todo o refluxo, toda a gastrite, todo o sistema digestivo começa a ficar mais complicado. Então, problemas sérios somatizados dentro da sua estrutura digestiva. Com essa abertura do pulmão, do ponto das costas, também leva a problemas do pulmão, o que abre a possibilidade de qualquer energia do mundo espiritual adentrar no seu sistema respiratório, causando então problemas respiratórios e cardíacos. O que acontece? A fraqueza no sistema respiratório, o que leva a pessoa a resfriados constantes, problemas sérios de pulmão, bronquite, asmas e tudo mais, e que o organismo não consegue se recuperar sozinho. Tá? Junto a isso, base da coluna. A base da coluna, como eu falei, rins e hipertensão. E com isso, dores no quadril, dores na base da coluna, o que remete então ao reflexo junto às pernas. Isso é um quadro viável? Sim, de quem dorme nesse quarto. Isso acontece na sua casa? Sim, acontece. Acontece. Porra, eu tô adorando fazer essa análise. Tá? As piquerruchas correndo. Rapaz, a casa não acaba mais. Ela tem uma casa dentro da casa. Coitada, não tem nada. Ela queria um bolo. Ela tem uma casa dentro da casa. Aí a crença da Virgínia, né? Ela rezando, ensinando as menininhas a rezar, o que eu acho ótimo, tá? Sempre ensine os seus filhos dentro do elemento de sua crença, mas não façam a imposição. Eu quero o seguinte, o que eu falo para vocês, tá? Eu nasci numa estrutura muito séria de uma sociedade que me obrigou a fazer o batismo junto à Igreja Apostólica Romana. Eu fiz todo o catecismo, fiz a primeira comunhão, obrigado. Eu fui um dos melhores alunos? Fui, mas eu fui muito obrigado, porque eu não sabia o que era aquilo. Obrigar uma criança de 12 anos, 13 anos a fazer então a primeira comunhão é algo absurdo, tá? Vocês podem ensinar, mas não necessariamente obriguem os seus filhos. Eles podem escolher a religião que eles querem depois. Eles podem ter liberdade de crença. Ter uma crença é ótimo, desde que ele tenha valor por aquilo. Veja, você pode dar de presente para o seu filho um baita de um carro, mas ele pode não ter o apreço por um automóvel. Ele pode falar, obrigado pai, mas eu não gosto de carro, eu gosto de outras coisas. Então você passa a obrigar a pessoa, é uma coisa muito ruim. Faça com que a pessoa tenha um valor à religião e, sabendo o valor da religião, ele possa seguir o caminho que ele quiser. Pois não importa qual rio que ele vai seguir, desde que ele encontre um rio que leve até o final da sua crença, até o seu Deus ou não. Mesmo ele não acreditando em um Deus, mas tendo os seus valores e os princípios de uma religião, é a melhor coisa. Não obriguem seus filhos a ter uma crença, mas a gerar valor por uma religião. De coração. Tá bom. Temos um problema. Agora é um pouquinho mais sério.
Agora nós chegamos a um problema sério e eu acho que esse vídeo aqui vai começar a ficar gigante. Eu não vou conseguir fazer a análise dele todo porque senta que lá vai história, entendeu? É um vídeo de 3, 4 horas pra gente poder conversar sobre tantas coisas. Vamos lá. Existe um ser bem complicado aqui, mas que de praxe acontece na casa das pessoas, tá? Eu estou tentando achar só meios para poder descrevê-lo, porque para algumas pessoas pode soar muito estranho. Existem certos seres, lembrando, são pessoas que faleceram, tá? Vai ter alguns barulhos de rua, porque a janela está aberta devido ao enorme calor que hoje está. Eu não consigo nem ver direito os horários aqui, nem ver direito aqui a temperatura, mas a gente está com 22 graus, mas está quente nesse quarto, tá? Então vamos lá. Existem certos seres que nesse momento de pós-morte, eles vão plasmar, representando então aquilo que eles foram em vida. Esse tipo de ser, então, ele vai trazer as emoções e as sensações que acometeram ele, por exemplo, ao longo de toda a sua existência. Como a gente falou, os seus vícios, mas também existem vícios em medicamento, pois muitas pessoas acham conforto nas substâncias químicas. Leiam-se todas as substâncias químicas, desde esteroide anabolizante, desde remédios que levam então a calmantes, a remédios que levam você nossa, todo tipo de remédio que lhe dê prazer, ou mesmo que tire a sua dor, sabe, analgésicos. A pessoa vibra essa energia e ela passa então a projetar essa mesma energia por meio da sua vibração. Mas também tem algumas pessoas que criaram uma dependência muito grande aos vícios por meio de tratamentos psiquiátricos. E isso vocês têm que prestar atenção. Ou seja, imagina uma pessoa depressiva que tomava muito remédio para a sua depressão e que ele morre e ele passa a trafegar junto ao mundo espiritual procurando remédios desse tipo. Então ele vai atrás de remédios. Existem algumas pessoas que guardam remédios em cozinha. Eu, por exemplo, eu tenho vitaminas. Tenho minhas vitaminas, eu tenho meus multivitamínicos que eu gosto. Mas eu não faço propaganda de nenhuma marca, então eu não vou divulgá-los aqui. Mas eu tenho meus multivitamínicos que eu gosto, meus pré-treinos que eu tomo para treinar. Eu adoro tomar um pré-treino para poder transpirar mais ainda, o que demonstra, obviamente, que o meu exercício físico está funcionando e eu não tenho pele de porco. Então eu tenho um armarinho onde eu guardo só vitaminas. Os obsessores se conectam àquilo ou buscam aquilo? Não. Mas eles vão buscar remédios. Então existem certos seres que trafegam no mundo espiritual e que se conectam então a ambientes que tenham remédios. Nós temos uma presença exatamente aqui de uma criatura que projeta então a sua depressão junto ao mundo espiritual e que procura remédios. E ele está aqui. Ele trafega pela cozinha, procurando coisas. Ele está passando exatamente aqui. Esse tipo de ser, ele é mais complicado e mais visto hoje dentro das casas. Por quê? Porque as pessoas, elas hoje são diagnosticadas muito cedo com depressão, muito cedo com transtornos e desequilíbrios emocionais e mentais. Tais seres, então, eles passam a recebi uma visita agora. Falando no diabo. Olha que legal. Tempo real. É que eu tô sem o áudio ligado, mas vamos lá. Queridão, se tiver qualquer ser, qualquer obsessor ou qualquer energia nesse quarto que se manifeste agora. Eu vou desligar o ventilador, peraí. Os ventiladores hoje em dia, eles são bem burros, onde começa no 3, ao invés de começar no 1.
Se tiver algum obsessor ou qualquer ser neste quarto, que se manifeste agora. Vocês vão perceber que tem um ser que está exatamente no meu lateral direita, à frente da porta. Vocês escutaram? Olha que legal. Eu adoro isso. É sério, tá aqui, não é brincadeira. Eu raramente paro os vídeos, mas é que ele tá muito chato. Ele tá aqui, ó, tá? Então quem é espírita, quem tem essa sensibilidade, projeta a sua consciência, vocês vão ver que ele tá aqui, ó. Tá. Vamos lá, cara. Se tiver qualquer ser nesse quarto, que se manifeste agora. Vamos, cara. Não vai embora não. Eu tô te chamando pra treta. Eu e você. Vem cá. Ele tá aqui. Ele tá na porta. Isso aí é maravilhoso e eu adoro essas coisas porque assim... Eu vou fazer uma pausa no vídeo da Virgínia, coitada. Eu tô aqui analisando a casa da Virgínia, tá bem legal e tal, mas são situações inóspitas e aí vai ser treta. Esse tipo de ser não é o obsessor que tá na casa da Virgínia, tá? Não é. Esse tipo de obsessor é vindo de pessoas que me odeiam, pessoas que projetam coisas ruins pra mim. E de novo, é aquilo que eu falo e eu adoro, tá? Voodoo é pra jacu. Eu tenho 30 anos de espiritualidade, trabalhei em centro espírita por 10 anos, fui médium de incorporação, tanto no kardecismo quanto de umbanda. Fui convidado a ser dono de casa, dono de terreiro de umbanda. Fui convidado para montar o meu terreiro de umbanda. Eu não quis. Entrei em ordens esotéricas, fiquei 12 anos trafegando entre o martinismo, a Sociedade das Ciências Antigas, a Ordem Rosa Cruz. Entrei no budismo em 2007 e eu posso falar para vocês que o budismo é a melhor religião. Dentro de todas as práticas que eu vivenciei, onde você vai ter a maior percepção do mundo espiritual, o desenvolvimento espiritual é superior ao espiritismo, mas escancarado. E as práticas do Mahamudra Tantra secreto, o desenvolvimento é algo surreal. É que o foco deles não é esse. O foco deles não é se perder dentro dessas habilidades que são desenvolvidas. Não. Elas são conclusões das práticas. Então você imagina o que tem além. E eu lembro que quando eu comentei isso no canal, veio um analfabeto de ordem esotérica, esses idiotas, e que veio falar, nossa, budismo, não sei o que, sem ter menor conhecimento de nada. O ser está aqui. E eu acho o máximo que é para mostrar para as pessoas que não adianta projetar o mal para mim, porque ele tá na porta, para você ter uma ideia. Se ele entrasse, ia tomar, sabe? Quer dizer, eu vou encaminhar ele daqui a pouco. Tá? Eu vou fazer a cerimônia budista para os mortos, eu encaminho ele, é a coisa mais linda de se ver, tá? E vai embora, Mas é só para mostrar aqueles que projetam mal ao outro que não adianta, não vinga para mim. Então a Goécia, esses caras de ordem esotérica que gostam de ficar jogando o espírito para casa do outro, fazendo a guerra do espiritismo, né? Então você vê, tropa de elite tem a guerra da carne na tropa de elite, né? Como tem no primeiro episódio. Aqui a gente está vivendo a guerra do espírito. Os caras ficam projetando obsessores para casa das pessoas, falando, vou mandar Asmodeus, vou mandar Kisharamobinal, vou mandar... Eles criam os nomes maravilhosos, né? Façam, então, a arte do imaginário observado pelo criador da Goécia e todos esses caras, que é só uma mera imaginação. Que na verdade o que eles mandam são só obsessores e eu me divirto porque não pega. É sério, gente.
O budismo é a religião que, meu, é o que eu falo, cara. E de coração, se fosse o judaísmo, eu tinha me convertido ao judaísmo. Se fosse o cristianismo, eu seria cristão até hoje. Se fosse outras religiões, eu já tinha entrado nas outras religiões e me convertido. Porque você atinge o máximo. O cara tá aqui, é sério, sem brincadeira, ó. Vocês vão perceber que a energia já dissipou. É aquilo que eu falo pra vocês, é só você render o cara, falar, ó, o cara tá aqui, e ele vai embora. Por quê? Porque você pega o cara, você olha e você fala, amiguinho, volta pro buraco que você veio, né? Porque quem te mandou provavelmente deve ter um buraco muito largo. E eu me divirto. No meio do vídeo da Virgínia... Muito bom, cara. Ô, Virgínia! Tadinha, não tem culpa de nada. Então, assim, voltando antes dessa meleca bater na minha porta, né, com essas intenções prejudiciais, o que foi embora. Vai voltar pro cara que mandou falando, ó, amigo, não deu. O cara lá me pegou, baixou minhas calças, me deu 2 tapas na bunda e eu fugi. A gente tem esse obsessor que está ligado a remédios e que leva uma pessoa à depressão. Por quê? Qual que é o ponto mais fraco quando falamos de depressão junto às pessoas? O sistema respiratório. O sistema respiratório é o mais vulnerável dentro desse critério, pois todo o problema de ansiedade, todos os problemas de nervosismo, de irritabilidade, né, qual a gente escuta, vai respirar, respira, calma, respira. Quando afeta o nosso sistema respiratório, nós entramos em um cleque. Esse cleque leva exatamente à falta de ar, a falta de ar leva à ansiedade, à angústia, ao nervosismo, leva para sensações e arremete o ser humano a um looping emocional muito grande. Esse ser, ele tapa exatamente toda a região das costas da pessoa, afetando o sistema respiratório e faz com que as emoções comecem a girar muito rápido e gera muita ansiedade, angústia, nervosismo, começa a criar um ser humano mais sem saber o que está acontecendo com ele. E aí ele vai no médico, o médico fala, pô, isso aí é uma ansiedade muito séria, isso aí pode até ter um efeito de te levar para uma depressão, pois a pessoa começa a se castigar emocionalmente, ela não sabe o que é e começa a sofrer certos diagnósticos da nossa medicina aqui, que não é o mesmo da medicina do Oriente, e arremete a pessoa a muitas complexidades emocionais, dentre elas a depressão. Tá? Então, de novo, eu estou olhando o rabo do cachorro para depois ver o cachorro. Tá? Ele está aqui na cozinha. Ele geralmente age atrás de medicamentos, ele procura medicamentos e ao identificar uma pessoa que possua essa compatibilidade energética, ele se conecta. O Zé Lelé atrás de mim, porra, mas eu vou te falar, viu? Eu me divirto com esses caras que ficam mandando o Zé Lelé na casa dos outros. Porra, mano, a casa dela não acaba. Deixa eu ver se aparece mais algum quarto, porque aqui já é a piscina, aqui já tem a adega, não é mesmo? Olha que coisa linda. Nós temos um spa montado. Eu acho genial, acho maravilhoso isso. Se ela consegue ter esse poder, essa riqueza e dar isso, proporcionar isso a toda a família, ela tá de parabéns. Sério mesmo, tá? É isso. Então... esse foi o vídeo da Virgínia com o ataque do obsessor, com os vídeos das casas. Rapaz, isso aqui é maravilhoso. Eu amo essas coisas. Eu ligo a câmera, o que acontece em tempo real, eu mostro pra vocês, ok? A edição aqui é mínima. Lembra que um cara chegou pra mim e falou, deixa eu editar seus vídeos. Eu falei, por quê? Veja, quase na íntegra o vídeo. Eu só tenho que resetar a câmera porque ela dura meia hora. A câmera só grava meia hora. Eu tenho que apertar o botão e voltar a gravar. O resto é tempo real, amigão. Tá? Mas é isso, parabéns a Virgínia, parabéns ao Zé Felipe pela enorme prosperidade e assim, eu fico muito contente pelos filhos, então, que vão ter toda essa gama de possibilidades, vão crescer numa família que tem uma estabilidade financeira e que possa, então, dar uma educação maravilhosa a essas crianças, pode dar uma estabilidade junto a essas crianças e principalmente, o que a gente tem que valorizar mais é a criação de valor. Então, é o que eu falo, a criação de valor aos filhos é muito superior ao dinheiro que nós proporcionamos.
A criação de valor, além de dar uma educação de qualidade, é fazer com que as pessoas entendam exatamente o que acontece no país, as diferenças de classe social, um critério sociopolítico econômico que cresça entendendo essas diferenças, que saiba gerar valor dentro de uma sociedade, que agregue valor junto às pessoas dentro de um sentimento de amor, de compaixão ao próximo, de tratar todo mundo de uma maneira igual, igualitária. Infelizmente, eu já vi pessoas que têm muito dinheiro maltratando funcionários, principalmente onde eu moro, tá? Então, assim, aconteceu e acho muito feio, eu tive que denunciar isso junto à administradora, porque você percebe que existe maus tratos junto às pessoas que estão ali à sua disposição, podendo te ajudar dentro dos critérios da administração do prédio, e são maltratadas por pessoas que, infelizmente, têm recursos financeiros, mas não têm educação, tá? Então, lembrem-se, o valor do ser humano está acima do valor financeiro. De resto, eu agradeço por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, novamente, eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para o limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar, nós temos 3 formas de donation, PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.